Ora, boa noite a todos, bem-vindos. Ainda palpito aqui de desejo, ou de nervos, ou de ansiedade, que ainda não descodifiquei muito bem o estado em que me encontro, mas efetivamente começo por agradecer a vossa presença. Esta hora que ainda é cedo, é a hora de inverno, entretanto vamos passar para a hora de verão. Já deu para ver que tenho muita gente aqui em sala, que já me cruzei convosco, muitos amigos, muitos conhecidos, muitos irmãos. O Raul do Porto, um abraço para ti. Há quanto tempo? De 10 em 10 anos encontramos-nos. E vamos dar já início ao nosso fantástico webinário. Vamos ver como é que isto corre. Entretanto, podem escrever aí no bate-papo quem é que está aí que já fez alguma coisa com a Checking Up, ou que já, com quem é que eu já me encontrei na vida, para eu ver aqui como é que me posso enquadrar. Quem é que está cá? O Hugo, boa, viva Hugo. Fernanda. Amigo Vítor, um abraço. Lúcia, um beijinho. Margarida. A sala está-se a compor. Eva, viva. Viva, amiga Sofia. Ok. Ora, o webinário de hoje trata da programação neurolinguística para muitos como uma das tecnologias de comunicação mais efetivas e que se consiste, ou que se auto-intitula como transformação rápida dos estados emocionais e de comportamentos mais efetivos. Se queremos ter resultado na vida, não basta saber o que quer, é necessário agir. E quando é preciso agir, há uma série de forças internas e às vezes também ajuda externa que podemos promover. Vamos avançar muito hoje sobre esta estrutura da programação neurolinguística e das bases essenciais. Eu vou procurar ser o mais subjetivo possível para que cada um consiga pegar em todos estes conceitos e colocar na sua própria vida pessoal e profissional. A eficácia da comunicação, e começamos por aqui. As pessoas mais felizes não têm o melhor do mundo, elas fazem apenas o melhor com tudo aquilo que têm. Efetivamente, isto é uma convicção e vamos encontrar na vida, na prática, no dia a dia, uma série de convicções à nossa volta. As pessoas falam-nos certas coisas e, no fundo, têm por trás disso essas mesmas convicções que as apoiam. Ou me apoiam a avançar na vida, a fluir, ou me apoiam a proteger na vida. Efetivamente, à minha volta, há uma série de estímulos externos, é disso que vamos falar hoje, e que podem ser interpretados dependendo da forma como eu olho para a realidade. Efetivamente, aquilo que nos faz diferentes uns dos outros, para além da forma física, da fisiologia, do corpo, é a maneira como cada um de nós interpreta a vida. A programação neurolinguística dá-nos essa possibilidade de escolher a forma como cada um quer olhar para a realidade. Eu pergunto se isto é consciente, se já faz isto de alguma forma por escolha, ou se efetivamente isto é um processo instantâneo e que, conforme as circunstâncias à minha volta, conforme aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, assim eu vou me sentir, assim eu vou reagir. Vou-vos trazer aqui aquilo que está por detrás das pessoas excepcionais ao nível da comunicação. E quando falo de comunicação, não estou a falar daquilo que sai, mas sobretudo daquilo que eu crio. E o que é que eu estou a criar todo o dia? Estou a criar uma série de padrões de raciocínio, uma série de padrões de interpretação. Mais importante do que a maneira de comunicar é a forma de interpretar tudo o que nos chega aqui na vida. Não é? E estamos numa altura crucial da nossa vida, até para olhar para dentro e pensar para lá, pá, o que é que está a passar aqui? Entretanto, alguns estão a esfregar os braços ou as mãos, porque pá, ainda bem que chegaste, há tanto tempo que eu dizia que não tinha tempo. Não é? Se calhar é uma boa altura para pensar nestas coisas desta maneira e fazer a tal avaliação de vida, porque ainda vamos a tempo. Aproveitar a circunstância atual e alavancar o nosso potencial
a gerar valor, a gerar significado e viver a vida de forma mais efetiva. Isto está aqui em meio. Ok, o que é que significa estar aqui? Estar aqui significa que, de facto, e conseguimos ver aqui alguns rostos de pessoas que muitos de nós passamos na vida, e eu pergunto o que é que estas pessoas têm em comum? E agora era interessante que pudessem dar aí as vossas respostas. O que é que elas têm em comum? O que é que se passa por trás destas pessoas? Podem escrever. Carisma, inovação, liderança, empatia, líderes, sabedoria, missão, paz, sonho. Sonho. Está tudo certo, incrível. Vê-se que tem andado a viver a vida. Efetivamente, o que tem em comum é um conjunto de pressupostos excepcionais, e por isso muitos deles fizeram a diferença sendo diferente. Hoje em dia vive-se muito esta questão do ser convergente ou o ser divergente. Toda a história de divergentes. Este senhor que está aqui assim embaixo, do lado esquerdo, Bill Gates, no finais dos anos 70, partilhava uma ideia com possivelmente os seus credores, e que tal colocarmos uma caixinha destas em casa das pessoas todas? E na altura chamaram-me qualquer coisa como tu deves ser maluco, não é? Pois vejam lá a conta dele, não é? E uma coisa dessas é aquilo que temos atualmente. Não é? Acreditar que é possível transformar a realidade, transformar o mundo, acreditar que é possível mudar os outros à nossa volta. No outro dia alguém me dizia, eu não posso mudar os outros. Espera, se calhar até posso, mas comece por si próprio. Parece que ao começar por si próprio é mais fácil. Porque quando me transforma a mim e a minha percepção da realidade, isso transparece e eu sou acolhido ou sou escorraçado pelo outro. Depende da minha reação ao outro. O que é que significa estar aqui neste momento? Significa que há pessoas, e provavelmente vocês estão aqui hoje à procura disso, que querem crescer. E crescer é crescer não em termos físicos, porque chega um ponto que já não crescemos, se calhar para os lados, não é? Crescer em termos de pessoa, em termos de ser humano, aprender a melhorar as suas vidas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Eu acho que isto será sempre um bom desafio, quer melhorar, quer ter mais e melhor e com menos esforço. Aliás, programação neurolinguística pode ser definida desta maneira. Como atingir mais e melhores resultados com menos esforço. Inclusivamente, há aqui muitas pessoas que já trabalham com outras pessoas e que querem melhorar a vida dos outros. Mas como é que eu posso melhorar a vida dos outros se olho para a minha e não tem grande valor? Efetivamente, eu posso. Em 2000, houve uma frase chavão, quando eu estava assim no início desta metodologia da programação neurolinguística, mais propriamente 2003, houve uma frase que ficou assim no ar: finja, 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 até que atinja. Efetivamente, isto é um programa neurolinguístico. É aquela criança que tem meia dúzia de anos, ela finge, ela faz de conta, ela sente, ela vinga, ela brinca, não é? E dentro de nós essa parte ainda está presente. Claro que agora temos um corpo de adultos, temos uma série de responsabilidades, temos uma série de ligações à volta e muitas vezes há uma parte de mim que se quer manifestar, mas parece que eu não a deixo sair porque o que é que os outros podem pensar, né? Talvez não seja muito adequado. O meu convite é que possam recuperar, possam ativar essa parte entusiasta e coloquem isso em todos os dias da vossa vida. Estar aqui significa que eu quero melhorar o mundo. Aquelas pessoas que quiseram melhorar o mundo, algumas ainda continuam em ação, outras deixaram o seu legado. Melhorar o mundo não é preciso ir para o outro lado do mundo. Se melhorar só aquilo que me toca a mim, se calhar já é suficiente. Conseguem ver que temos aqui assim os nossos conhecidos animais, as aves. Há aqui uma ordem, como vocês estão a ver aqui. Aqui também há uma certa ordem, ou pelo menos aparenta que haja, não é? Há uns anos atrás foi feita uma experiência em Inglaterra,
numa sala ampla onde estavam 200 pessoas e simplesmente lhes disseram: movimentem-se. E claro, ao fim de algum tempo aquilo estava o caos, porque eram efetivamente muitas pessoas para o mesmo espaço. A dada altura, eles retiraram 5% dessas pessoas, 10 pessoas, retiraram-nas à parte e deram-lhe duas indicações precisas. Duas indicações bem precisas a esses 5%. Voltem para dentro e caminhem a um braço de distância do colega. Só isto. Caminhem sempre a um braço de distância do colega. As pessoas foram colocadas e, após 10 minutos, o que é que toda a gente estava a fazer? Exatamente o mesmo, mas nem todos sabiam qual eram as indicações. O que é que isto nos diz? Talvez nós sejamos 5% de alguma coisa e talvez possamos fazer essa diferença desses 5%. Para fazer isso, é de facto essencial ter essa convicção, essa crença. Quem tinha esta convicção era este colibri, que estava empenhado ali a pegar a sua gotinha, numa altura em que havia assim um grande incêndio na floresta. E ele andava assim de um lado para o outro, ele pegava numa gota e lançava ao fogo, pegava numa gota, lançava ao fogo, andava naquele stress tremendo, naquela evolução, naquele stress. E, a dada altura, um animal maior aproxima-se dele e pergunta-lhe: ei, mas o que é que se passa contigo? Estás todo estressado, o que é que estás a fazer? E ele respondeu-lhe: o que é que eu estou a fazer? Sim, o que é que estás a fazer? Eu estou a apagar o fogo. E ele perguntou: tu, com uma gota? E aí ele respondeu algo impressionante. Quero-vos deixar também aqui esta história real deste senhor. Investiu tudo o que tinha numa pequena oficina, trabalha noite e dia, dorme apenas 4 horas por dia. Dormia ali mesmo entre um pequeno torno e algumas ferramentas espalhadas. Empenha a sua casa e as joias da esposa para poder continuar os seus negócios. Finalmente, apresenta o trabalho a uma grande empresa e aí recebe a resposta: o seu produto não atende aos padrões de qualidade exigidas. O homem desiste. Olha, a Síria apareceu aqui e eu não pedi por ela. O homem desiste. É claro, ele não desiste. Não desiste. Volta à escola mais 2 anos. É vítima de gozo por parte de alguns colegas e professores. Chamam-lhe de louco. Então aí o homem fica ofendido. O que é que acham? Não fica ofendido. Não fica ofendido e mais 2 anos conclui o curso de qualidade. Consegue um contrato com a empresa que o recusara antes. Ok? E então aí evolui. 6 meses depois vem a guerra. A sua fábrica é bombardeada 2 vezes. Não uma, mas 2 vezes. E então aí o homem desespera e desiste. Claro que não desiste. Não desiste e reconstrói a sua fábrica, mas de seguida um terremoto arrasa novamente. E agora sim, ele desiste. Não desiste. Não desiste e imediatamente após a guerra, após uma catástrofe, após uma crise, há uma escassez de gasolina em todo o país. Não podia-se ir para o automóvel nem para comprar alimentos para a família. Perante essa escassez, entra em pânico e aí então decide não continuar mais os seus propósitos. Eram muitas crises seguidas. Acham que sim? Claro que não. Criativo, adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai à rua
deixando os vizinhos maravilhados com aquela invenção. Era uma coisa inédita. Todos queriam as bicicletas motorizadas. Estão a ver que isto já é do século passado a história. As encomendas aumentam. Não consegue atender a todos os pedidos. Tal era a necessidade. Decide montar uma fábrica, mas não tem dinheiro. Pede ajuda a mais de 15 mil lojas espalhadas pelo seu país. Era uma ideia excepcional, era uma ideia excelente. Consegue a ajuda de 3.500 lojas que lhe adiantam uma pequena quantia de dinheiro. E o que é que aconteceu? Já, vejam esta maravilha, esta maravilhosa invenção. Fantástico. Ok. Quem é que quer qualidade de vida? Respondam aí no bate-papo. Quem é que quer qualidade de vida e o que é necessário para ter qualidade de vida? Alguém está a dizer que todos querem, mas todos já têm. Bem, quem já tem qualidade de vida não apareceu. Foi fazer outras coisas. Qualidade de vida. Quem quer? Quem quer qualidade de vida? Quem é que já tem qualidade de vida? Quem é que tem a coragem e a ousadia de dizer que tem qualidade de vida? Talvez estar aqui a esta hora possa significar já ter qualidade de vida. Qualidade de vida não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu sinto com aquilo que eu tenho. É aquilo que eu vivo com aquilo que eu tenho. É a maneira como vivo com a realidade que tenho. Inclusivamente esta que ninguém estava à espera, nem pôs na agenda no início de 2020, este ano é que é, as empresas puseram os números, puseram as metas, aumentaram a percentagem de objetivos e agora, 2, 3 meses, isto tem que refazer isso tudo. E ainda bem que é assim, porque não podemos negar isto. 3 coisas que são necessárias para ter qualidade de vida. Quem é que sabe? Escreva aí. 3 coisas. Escrevam 3 coisas que é necessário para ter qualidade de vida. Saúde, aceitação, saúde. Vocês estão a dar respostas do top 10. Equilíbrio. Há quem diga que a saúde é a coisa mais importante da nossa vida. Quem é que concorda? Há pessoas que têm saúde e não têm qualidade de vida. Mas permanecendo sem qualidade de vida, acabam por perder a saúde. Há outros que têm qualidade de vida e não têm saúde. Quer dizer, não é bem possível. Não é? Sabem que as pessoas só dão verdadeiramente valor a isso que chamam saúde depois de a perderem. Ou se estiverem na iminência de a perderem, não é? É o que está a passar assim no planeta. Cuidado, vamos lá manter aqui a cautela, porque podemos perder a saúde. Claro que tudo o que estão a dizer está correto, serenidade, dinheiro, alegria, vontade, propósito. Primeiro que nada, para ter qualidade de vida é importante estar na vida a fazer o que se gosta. Porque se eu estiver na vida a fazer aquilo que eu gosto verdadeiramente, aí eu vou ter qualidade de vida e também vou ter saúde. Saúde, quanto mais não seja saúde emocional, porque daí deriva todo o resto. Agora, se eu estiver na vida e não estiver ainda a fazer aquilo que eu gosto, acreditem ou não, eu vou perder a saúde. Começando pelo emocional e depois então até arranja aí qualquer coisa e ponho baixa porque já não aguento aquilo. Não basta estar na vida a fazer aquilo que se gosta. É fundamental gostar de quem está à nossa volta. É fundamental estar com quem se gosta. E estar com quem se gosta nem sempre é uma escolha. Às vezes, olha, alguém nos escolheu. Não é? Fazer o que se gosta e estar com quem se gosta é essencial. O que nos traz a programação neurolinguística é possível ter a gostar dos outros tal e qual como eles são. Porque há aquele outro que vocês agora estão a pensar, que até trabalha ali ao lado, trabalha no mesmo trabalho, no mesmo sítio onde eu estou, há aquele outro que eu de todo não aprecio e que de alguma forma, a forma de estar, a forma de ser, a forma de lidar dele para comigo, não ao contrário, não é?
A forma de estar com ele não é muito agradável. É possível transformar essa mesma ligação e passar, pelo menos, a neutralizar, a deixar que me faça essa diferença, ou que interfira com aquilo que, de facto, eu quero sentir à minha volta. Portanto, 3 coisas para ter qualidade de vida: fazer o que se gosta, encontre o seu caminho, desenvolva-o, e se ainda não o tem, procure projetá-lo. Estar com quem se gosta, escolha. Não temos que estar com toda a gente, escolha com quem é que quer estar. E também ter um sonho, ter um objetivo. O que é que faz com que hajam pessoas no mundo que deixem de sonhar? Porque é que há pessoas que já não, ou que já deixaram de sonhar há muitos anos? Tem a resposta para mim? Podem escrever. O que é que me impede de sonhar, não é? O que é que fez com que eu deixasse de sonhar? Todos nós estivermos na infância, com uma infância mais ou menos tranquila, havia um lado sonhador, um lado que sonhava. O que é que fez com que a dada altura da minha vida, e quando vou avançando, eu fui perdendo essa destreza de sonhar, de realizar? Não foram os sonhos que foram destruídos, como alguém escreve aí. Fui eu que deixei de sonhar. Sonhar aquele sonho positivo, não é? Eu fui-me autolimitando. Ao longo da vida, que vamos evoluindo, vamos recebendo feedback dos outros à nossa volta. Feedback sobre nós, feedback sobre as nossas atitudes, feedback sobre as nossas habilidades, feedback sobre as nossas capacidades, feedback sobre a nossa identidade, feedback sobre o nosso caminho. O que é que queres ser quando fores grande? E eu naquela altura pensava, eu quero ser bombeiro, pá. E o bombeiro é alguém que anda a apagar fogos. E não é que sou um bombeiro, quer dizer, um bombeiro, mas outro tipo de fogos, não é? E todos nós, de alguma forma, somos bombeiros. E apagamos certos fogos, como anda o nosso amigo Colibri a fazer. Ok. Qual é a chave para uma comunicação efetiva? E entenda comunicação efetiva, uma comunicação que funciona. Como é que eu sei que a minha comunicação está a ser efetiva, que a minha comunicação está a funcionar? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei, como é que eu me dou conta que a minha comunicação está a ser boa? Yes, através do feedback. O que é o feedback? O feedback é o retorno, não é? É a resposta do outro. Pois se o feedback do outro não é bom, significa que eu não estou a comunicar bem. Isto que eu estou para aqui a dizer agora é capaz de mexer aqui um bocadinho. Então o outro ofende-me e eu é que não estou a comunicar bem. Yes! O outro não me está a interpretar da melhor forma porque talvez não esteja a comunicar da melhor forma. Isto dá-me poder. E porquê? Porque, como muitos de vocês já me ouviram falar, pá, cada um de nós traz aqui a sua mochila, as suas mazelas, as suas vulnerabilidades, e muitas vezes quando nos aproximamos, que agora estamos aqui nesta época em que não nos podemos aproximar muito, pá, não sei muito bem como é que vai ser, vamos andar todos aqui assim tapados, não consigo ver o rosto das pessoas, não é? Muitas vezes quando eu me aproximo do outro, sem me dar conta, pela maneira de comunicar, de agir, comunicar não é só falar, também é de reagir. Às vezes não dizer é pior do que dizer alguma coisa. Outras vezes mais valia estar calado, não é? E quando nos aproximamos muito uns dos outros, é muito fácil o outro passar-me uma impressão e eu sentir-me algo magoado. E quando eu me sinto magoado, como é que o corpo reage? Como é que eu reajo ao outro? E como eu reajo ao outro desta maneira, estarem-se a magoar umas às outras. Eu tenho aqui duas hipóteses. Ou ponho no lado da causa, ou ponho no lado do efeito. E a proposta é o principal responsável pela forma como eu me sinto na vida,
porque isso depende da maneira como eu interajo, como eu interpreto aquilo que me chega. Claro, da boca para fora, da minha parte, há 10 anos que ando a pregoar isto. Aliás, Shanking Up faz 10 anos este mês, parabéns para nós. E daí a sequência também, aproveitar esta onda, toda esta sequência de webinários com grandes especialistas, que eu convido a que todos se registrem, mesmo que não seja a vossa área, vão abrir o prisma para outras realidades, para outras discussões e talvez até para pôr em prática o vosso sonho. Né? Ok, comunicação efetiva, de facto, é a programação neurolinguística, um dos métodos, se não o método, claro que aqui sou suspeito porque sou apaixonado e é disto que trabalho, um dos métodos que mais eficácia dá às pessoas em qualquer contexto. Trata-se de comunicação e quem é que não comunica? Estamos sempre a comunicar. E a comunicar de duas maneiras, da pele para fora, verbal e não verbal, e da pele para dentro. Os tais 60.000 frequências de pensamento num dia inteiro, não é? E parece que as senhoras é mais que os senhores. Não é? 60.000, o que é que eu ando o dia inteiro a pensar? A percepção. E quando falamos aqui de programação, significa o cérebro, o nosso cérebro funciona com programas. Temos programas de interpretação da realidade. Temos programas que nos ajudam a fazer tudo aquilo que sabemos fazer de forma automática. Não é? Conforme as circunstâncias, esses mesmos programas vão gerar uma percepção do mundo, não é? Porque há pessoas que veem problemas em todo lado e há outras que veem oportunidades em todo lado, não é? Vale a pena encontrar essas respostas. Eu não vou ter tempo para responder a isto, mas fica aqui a deixa. Não é? A parte do neuro tem que ver com a informação obtida através dos 5 sentidos que captamos e como é que ela é interpretada pelos neurónios e o efeito que provoca essa filtragem, que aquilo me chega, o efeito que provoca no meu corpo e inclusivamente na minha energia. Uma boa energia, uma energia elevada significa saúde, uma energia quebrada vai significar uma quebra anímica. E também esta questão da linguagem. A linguagem que aqui é vista ou é tida como a expressão externa de como é que cada um de nós interpreta ou percebe o mundo. As etiquetas que eu dou ao mundo, que para mim são claras, mas que muitas vezes não são assim tão claras como aquilo que parece aos outros que lá à minha volta. Como? O como é a palavra-chave em programação neurolinguística. Como é que eu posso desenvolver um autoconhecimento de mim próprio e passar a ter mais capacidade de agir de forma efetiva, agir de maneira a conseguir agilizar o processo e atingir mais facilmente os resultados que quero obter? Como é que eu posso conhecer, como é que eu posso reconhecer, valorizar os outros? Como saber comunicar, escutar, sintonizar com os outros? Isto são chaves essenciais, são habilidades sociais e emocionais que qualquer pessoa pode desenvolver, assim ela acredita. Né? É aqui que está a diferença, que faz a diferença. Não vos vou falar de conteúdo concreto, vou-vos falar de um ser humano e daquilo que ele faz à sua volta. Quantas decisões tomamos num dia? Quantas? Quantas decisões eu tomo num dia? Claro, não estou a falar de decisões importantes para o resto da minha vida. Todo o próprio dia é uma decisão. Qualquer pensamento é uma decisão. Qualquer fluxo mental, qualquer perspectiva, qualquer tipo de interpretação está a ser uma decisão. Porque a mente foca-se naquilo que eu deixo lá ficar. E assim vai ser o meu dia, conforme as decisões que tomei ao longo do dia. Saber tomar decisões, enfrentar problemas, saber aprender a partir das experiências. Há quem diga que não há boas nem há más experiências, há experiências agradáveis, que me provocam prazer, e há experiências onde eu posso aprender. Acontece que quanto mais fujo daquelas experiências que considero ser um ataque à minha pessoa ou algo que me pode provocar dor, mais vou encontrar isso na vida. Né? Há que aprender, em especial, nessas experiências ditas negativas, que em programação neurolinguística não há negativas. Há ecologia ou a falta dela. Não é? As coisas podem ser favoráveis a mim, podem não ser favoráveis aos outros, e tem toda a gente a reclamar comigo. Não é? Procuro agir de forma ecológica, no sentido de que ganho eu, mas, sobretudo, ganham as pessoas que estão à minha volta. Vos garanto que, se assim não for, vão ter alguém a reclamar. E esse é um bom propósito. O que é que poderá, então, esta comunicação efetiva? Quem sabe? Temos aqui já vários especialistas, há aqui practitioners, há aqui masters, há aqui trainers e na sala, grandes especialistas na sala aqui, que para eles talvez não seja novidade, estão a ver aqui uma
perspectiva de programação neurolinguística pelo Miguel Ferreira, o que é que pode impedir que haja uma comunicação efetiva? Podem escrever. Para eu beber aqui um bocadinho de água. O que é que pode impedir essa comunicação efetiva? Ruído da comunicação. Que ruído é esse? Filtros. Isso é muito... O que é filtros? As minhas percepções impedem-me, né? Falta de confiança. Já há aqui pessoas que vão logo lá ao fundo, não é? Aquilo que me impede de ter uma comunicação efetiva é o meu estado emocional, a maneira como eu me sinto. Yes, a Diolinda acertou ali, em cheio. A maneira como eu me sinto. Muitas vezes eu digo, pá, quando vires e não lhe vir costas, dá-lhe um passo. E, se possível, baixa a cabeça. Razão, que não tenha. Né? Porque se me aproximo muito, é provável que sejamos duas pessoas, uma a reclamar com a outra, e aquilo não vai dar em nada e vão levar percepções destrutivas de situação. E a questão, nós levamos connosco a última percepção que eu tive com aquela pessoa. Pode ser a vida, o homem da minha vida, mas se me chatear ali na sala e a pessoa me ofender, a ideia que eu levo comigo, vou-me embora para o outro lado, é a percepção. Eu vou reduzir a pessoa a uma reação momentânea. Né? Claro que depois aquilo passa, mas uma coisa é certa. Enquanto estiver hipnotizado, e a palavra é mesmo esta, hipnotizado com a fotografia que tirei do rosto do outro, foi lá à frente, pá, o meu corpo vai adotar esse mesmo estado, essa mesma sensação. E aí eu adoeço momentaneamente, conforme o número de tempo que estiver lá a pensar naquilo. E é isso que vamos aprender aqui neste webinário de hoje. O que é que faz com que a comunicação seja mais efetiva? E o que faz efetivamente é partir de certos princípios e de certos pressupostos que me ajudam a olhar para a realidade, para a natureza à minha volta, em especial para as pessoas, de outra maneira, de maneira a que me seja mais favorável. Aqui nós temos as 6 necessidades humanas essenciais que qualquer ser humano procura realizar no dia-a-dia. Não vou aprofundar, vou já remeter para o webinário de motivação da Carla Afonso, que vai ser na próxima semana e convidamos a que todos possam registar. Ela irá aprofundar estes 6 aspectos que qualquer pessoa procura realizar na vida. Significa que, se por alguma razão ali atrás da minha vida eu não realizei estas 6 necessidades essenciais humanas, falando de específico destas 4 primeiras, da certeza, da diversidade, da conexão, da significância, se por alguma razão na minha vida eu não realizei estas 6 necessidades essenciais, eu vou andar no presente carente. São pessoas carentes. Sabem o que é que são pessoas carentes? São aquelas pessoas que andam à vossa volta. Ok, vamos deixar isto para a Carla, ela está aqui presente. Efetivamente, isto tem muito que ver com aquilo que eu recebi na minha infância. Se na minha infância eu tive conforto, segurança de alguém que esteve lá a apoiar-me, diversidade, deram-me liberdade de ir mais além com esse suporte, se eu senti esse amor, essa conexão, se eu senti significado dentro da família de raiz e também na escola, então eu preenchi essa necessidade. Se por alguma razão me faltou alguma destas coisas, eu vou andar em carência no dia-a-dia e, como estou em carência, estou alterado emocionalmente. Ora, dessa forma, o que é que vai suceder? Eu não vou interpretar bem a realidade. Isto é mais ou menos como um balde cheio de água há algum tempo. E a água está límpida. A água está límpida, o balde cheio de água está límpida, não é? Até que alguém lhe dê um pontapé, a água fica turva. Sabem o que é ficar turva, não é? Aquilo deixa de estar límpido. Aquilo depois, já passado algum tempo, tranquiliza-se, não é? Mas naquele momento em que a água está turva, deem espaço. Levem esta metáfora.
levem esta ideia para a vossa vida. Estou em crer que, tendo esta ideia do balde e do pontapé e água turva, talvez possam ajudar as pessoas à vossa volta. O problema é que muitas vezes vêm os outros, e vou pôr as coisas desta maneira, vêm os outros sem querer e mandam um pontapé no balde. E logo eu fico turvo. E quando eu fico turvo, sabe o que é que eu faço? Mando 2 pontapés no balde. E então vai acabar tudo à cacetada. Né? E depois, claro, sem jeito nenhum. E aqui está a base do conflito, da guerra entre os seres humanos. Como é que eu faço o que faço bem? Como é que eu poderia melhorar? Ou como é que eu posso melhorar? Ou como é que eu posso conseguir as habilidades que admiro nos outros? Se há alguém que faz bem qualquer coisa, qualquer pessoa consegue fazer. É mais ou menos do que aquela receita fenomenal do arroz de garopa ou arroz de tamboril. Se há alguém que faz muito bem aquela receita, todos o conseguem fazer. Se seguirem o processo, não é? Primeiro tem que ter vontade de fazer. Se não tiver vontade de fazer, tenho ali a receita, mas não faço nada. Claro que é preciso ter os ingredientes, não é? As coisas externas, não é? Agora, fundamentalmente, eu posso ter vontade de fazer. Eu posso ter os ingredientes. Agora, se eu não sei a sequência e os pormenores de como é... E a temperatura, quando é que se baixa o lume, vai ser qualquer coisa, mas não vai ser igual, não é? Portanto, parece que é a destreza entre a parte da estratégia, há estratégias para tudo, há programas mentais para tudo, a parte da motivação, a vontade de fazer e a relação que eu tenho com as pessoas ou com os objetos, no caso da culinária, é os ingredientes, é o tacho, é a panela, é o fogão. A minha relação com a matéria em si vai fazer a diferença e vai resultar num resultado diferente. Porque é que para algumas pessoas realizar aquilo que querem parece fácil e para outras parece difícil? Tem a resposta para mim. Porquê? Crenças, eu não sei o que é que são crenças. E as pessoas expressam. É difícil, é fácil. Sabe aquelas crianças? Aquelas crianças que ainda não provaram e já estão a dizer que não gostam. Conhecem crianças, já passaram por isso, não é? Ainda não provaram, mas já estão a dizer que não gostam. E às vezes estão-se a focar em quê? Estão a focar o quê? Para dizer que não gosta, se ainda não provou. Já, ok. As respostas continuam a entrar. Claro que às vezes tudo aquilo que eu não conheço, o aspecto, exatamente, boa Lúcia, melhor aluna do curso, o aspecto das coisas pode despertar em mim uma sensação de desconforto ou de incerteza ou de... E aqui encaixa perfeitamente a zona de conforto. Aquilo que eu conheço, eu gosto ou não gosto. Aquilo que não conheço, é provável que não goste ou que me afaste. Isto tem muito que ver com a nossa relação com tudo aquilo que vai além e que de alguma forma os nossos pais contribuíram no sentido de nos protegermos. Cuidado, não vais para longe, cuidado, não abras a porta a ninguém. Cuidado, não vais para muito longe, que o mar é bravo. Não é? Cuidado. E então isto ficou instalado em nós, no nosso acelerador ou no nosso travão. Não é? Depende aqui da maneira como ele está equilibrado. E é importante ter um certo grau de afastamento. Ora, avançando, porque é que todos nós temos sucesso em algumas áreas e parece que outras não temos? Em casa, pá, eu sou o rei da coca da parede, como diz o brasileiro, e fora de casa eu ando com o rabinho entre as pernas. Não será a mesma pessoa? O que é que se passa aqui? Porque é que eu não sou a mesma pessoa que o Manel e o Francisco e o presidente não sei das quantas? O que é que se passa dentro de mim? Parece que dentro de nós temos diversas forças. Muitas vezes há uma parte que quer ir para um lado e puxa-me, e outra que diz não vais para aí porque aí há perigo. Não, mas eu quero ir. E outra diz não vais, tu perdes aqui o controle, tu perdes a tua vida. Né? E então muitas vezes andamos aqui em conflito interno.
conflito de valores. Eu estou-vos a falar de coisas que afloram, e para quem está presente e já teve a oportunidade de seguir connosco todo este processo de autoconhecimento, descoberta e libertação. Programação neurolinguística dá-nos a possibilidade de libertar-me das convicções limitadoras, aquilo que me impede de agir de uma maneira mais efetiva e que funcione melhor, não é? E claro que eu estou preso a convicções, mas é para me proteger, não é? É como, lá está, é como se tivéssemos diversas partes, conhecem este personagem certamente, diversas partes dentro de nós que não comunicam entre si. Ambas as partes, quer aquele que agride, quer aquele que foge, ambos estão-se a defender, têm uma intenção de preservar o seu equilíbrio, a sua estabilidade. Só que quanto mais conflito há dentro de nós neste aspecto, mais desgaste, mais cansaço, não é? Sabem aquelas pessoas que chegam ao final do dia cansadas? Como é que elas fizeram, não é? Porque cansaço é o resultado do processamento. Claro, também depende daquilo que me surgiu à frente, não é? Se o dia me trouxe muito descontrole e vai muito contra aquilo que eu quero, não é? E há pessoas que continuam lá fora a procurar que a vida seja como elas querem. É claro que isso pode afetar-me em mim em termos de digerir emoções. E quanto maior é a carga emocional, maior vai ser o cansaço ao final do dia. Ok, qual é a diferença que faz a diferença? Foi esta uma das grandes perguntas que deu início a toda esta metodologia da programação neurolinguística. Naquela altura, para vocês terem ideia, as pessoas que tinham problemas emocionais estavam muito dentro daquela linha da psicanálise, do divã, e andavam ali à volta, passavam tempos e tempos e tempos, e descobriam tudo e mais alguma coisa, mas não se libertavam, por exemplo, da fobia. Uma das coisas que eles descobriram e que foi altamente revolucionário para algumas pessoas na altura foi a cura de fobias em 5 minutos. Né? E claro que não é 5 minutos porque isto leva meia hora, uma hora de intervenção. 5 minutos era o marketing. Né? Ora, como é que é possível? Eles encontraram alguém que já tinha superado essa mesma fobia e foram perceber como é que a pessoa fazia. Não é? E é nisto que assenta muito a programação neurolinguística. Como é que as pessoas fazem o que fazem, ou para se limitarem, ou para se expandirem. PNL. Nos anos 80 perguntaram lá àquele professor o que é isso de PNL, e ele disse, olha, não vou perder muito tempo com isso, porque isso é a coisa mais fácil do mundo, por isso eu não perco tempo com isso. No entanto, tanto insistiram que ele resolveu, então, explicar o que é a PNL. Primeiro que nada, na vida, ou em qualquer circunstância, a primeira coisa a saber é aquilo que eu quero. Então escreveu no quadro meta. Portanto, escreva a meta, se eu souber aquilo que eu quero, isso já me dirige, né? Já me foco nesse aspecto. No entanto, não é importante, além de saber aquilo que eu quero, não basta, né? Eu já sei aquilo que eu quero, agora é importante regressar às mangas. Mas não é fazer por fazer, é necessário estar alerta. Alerta para quê? Porque se aquilo que eu estou a fazer me está a afastar daquilo que eu quero, então aí é importante fazer de outra maneira, comunicar de outra maneira, agir de outra maneira. E já dizia o meu amigo de outras décadas, o Einstein, no conceito de insanidade, insanidade significa eu fazer as mesmas coisas à espera de ter resultados diferentes. Portanto, dê-se conta se aquilo que está a fazer o está a aproximar daquilo que quer, ótimo, continue. Se aquilo que está a fazer o está a afastar daquilo que quer, retifique, mude a percepção, mude a maneira, não é? Agora, o que é que me impede de fazer de outra maneira? O que é que me impede de fazer as coisas de outra maneira na vida? O que é que me impede de ir mais além? Tem resposta para mim? Escrevam, por favor. Os medos? 3 pontos para os medos. As pessoas que estão à nossa volta impedem-me. Sim, elas não me querem deixar ir. Falta de foco. Desconhecidos. Medo. Olha, o medo ganhou. Rigidez. Yes. Aquilo que me impede de agir de outra maneira são efetivamente derivados do medo. O medo passa a insegurança, passa a rigidez, passa a estar aqui inibido. Né? Portanto, para fazer de outra maneira é necessário ter flexibilidade. Ora, para ter flexibilidade eu preciso de desembaraçar-me desses estados limitadores e que estão também fundamentados por crenças limitadoras. Acerca de mim, acerca dos outros, acerca da vida, acerca de uma coisa que anda ali fora
e que eu não a vejo, e então tenho que ir muito distante e proteger-me. Né? E eu não vou falar mais sobre isto, vou ficar por aqui. E vou ficar aqui em casa. Quando falamos destes 3 aspectos, falamos de 3 habilidades que depois aprofundamos em toda a nossa formação básica mais avançada. Formulação de objetivos e estratégias para alcançar os objetivos. Por outro lado, a capacidade, ou desenvolver esta habilidade de acuidade sensorial. Ver melhor, analisar melhor, sentir melhor, pensar, refletir em conjunto, não é? Esta capacidade de avaliar entre aquilo que eu estou a fazer e aquilo que eu quero atingir. Não é? Esta acuidade sensorial, perceber melhor a realidade. E por fim, claro, aplicação ou instalação interior em mim próprio, no meu automatismo. Nós somos um conjunto de automatismo, de hábitos, de crenças de excelência. É nisto que se fundamenta toda a programação neurolinguística. O que é que está por trás? Quais são as crenças que estão por trás dos grandes comunicadores? E eu vou-vos deixar aqui algumas hoje e no outro dia passarei outras. Escolhi algumas e vou falar de algumas porque não temos muito tempo e que de facto aderir, e não custa nada, é só pensar nelas e pô-las em prática, aderir a elas poderá fazer toda a diferença na nossa vida pessoal e profissional. Uma das primeiras é esta aqui. Cada pessoa tem a sua maneira de olhar a realidade. E a partir do momento em que eu começo a esgrimar a minha ideia com a ideia do outro, a minha razão com a razão do outro, o que é que sucede? Quando eu rejeito a ideia do outro, quando eu critico o outro por estar a ver a realidade, como é que ele se sente? Como é que ele fica? E o que é que ele faz em relação a mim? Ora, alguém que passa aqui o dia inteiro, a vida inteira, a esgrimar a razão com o outro, eu não quero saber da razão. Eu quero saber da estabilidade, da relação em si. Né? Portanto, respeitar o modelo do mundo do outro é algo que pode fazer toda a diferença. Mesmo que ele não tenha razão para isso. Ou que a ideia dele seja diferente da minha. E quantas vezes já sucedeu que eu estou plenamente convicto que era assim, plenamente fechado naquilo, e depois dou-me conta que afinal não era bem assim. Portanto, relativize, tenha isto em consideração, coloque estes óculos, coloque estes filtros, respeite o modelo do mundo do outro, se quer ter efetivamente melhores relações com os seus amigos e sobretudo também com os seus inimigos. Não sei se tem inimigos, mas pode ser que tenha. Outro pressuposto, e talvez o mais famoso da programação neurolinguística, é este. O mapa não é o território. As palavras que eu emprego não significam os acontecimentos ou assuntos que aconteceram. Não é? É apenas a descodificação da minha percepção de algo. E quem conta um conto acrescenta um ponto. Portanto, aqui a sugestão é esta. Considere aquilo que os outros lhe dizem, mas não se agarre a isso. Considere. Também não desvalorize, porque ninguém gosta de ser desvalorizado. Apenas considere. Pense que onde há fumo, há fogo. Mas talvez não seja o fogo que esteja a entender ou o fogo que o outro esteja a falar, mas que houve alguma coisa, houve. Né? Conseguir fazer uma boa interpretação daquilo que é plausível e daquilo que possa estar a mais. Né? E vamos perceber que nesta interpretação da realidade, muitas coisas nós aumentamos, ou pomos no mesmo saco, generalizamos, outras nós distorcemos, não vimos literalmente como é, e outras ainda há em que nós omitimos informação. Se eu estivesse aqui nesta hora e meia a falar tudo aquilo que era a PNL, vocês mandavam uma fava e mesmo assim está por um fio, não é? Portanto, o mapa não é o território. Quero-vos apresentar aqui a minha amiga Xana, não sei se alguns de vocês já conhecem. Alguns amigos tratam-na por Xaninha. A Xana nasceu em Angola e veio há poucos anos para cá, para Portugal. Ela tem a pele morena, tem um sorriso aberto e tem um brilho especial no olhar. Gosta de usar bandoletes no cabelo e de roupas com folhos. Vão ver a minha amiga Xana, certo? Olha aqui ela, tão gira. Tinha aqui a foto, mas alguém a tirou. Também vos queria mostrar aqui, ou queria-vos falar aqui da minha amiga Felizmina. Lá em casa tratam-na por Mina. Ela é ativa e bem disposta, adora ciclismo, gosta de sorrir, tem um cabelo louro e comprido, é alta e gosta de vestidos de alças e é doida por brincos. Falta aí os brincos, mas é isso mesmo. E está aqui, olha, está aqui a Mina. Conseguem vê-la?
que é que acham? O que é que está a acontecer aí no vosso cérebro, no vosso panorama mental agora neste momento? O que é que está a acontecer? Digam-me. Escrevam o que é que está a acontecer neste momento. Ok, claro que eu passei-vos códigos, palavras, linguísticas. E o que é que a mente faz? A mente, perante os sentidos captam, a mente interpreta, não é? Ok. Talvez possam ficar surpreendidos se conseguirem ficar até às 9h30. Talvez. Ok. Este é um dos principais modelos conceptuais da programação neurolinguística. Nós aprofundamos tudo aquilo que está aqui neste modelo. E basicamente o que temos aqui é uma conexão ou uma interligação entre aquilo que cada um pensa e aquilo que eu penso automaticamente influencia o meu estado, a forma como eu me sinto. Esse estado, por sua vez, é plasmado, é somatizado na fisiologia, no corpo, nas tensões musculares e na aparência que passa, não é? Da mesma forma, a forma como está o corpo, como está a tensão do corpo, como está o estado emocional, vai influenciar a percepção, a maneira como eu vejo a realidade. Por isso, quando se sentir assim mais agitado, mais cansado, mais alterado, procure não interpretar as coisas que chegam até si. Procure, desenvolva meia dúzia de estratégias que o ajude a relaxar, a tranquilizar, para que não faça interpretações distorcidas daquilo que vos chega. Não é? Se perguntarem a alguém que está muito agitado, ou se disserem a alguém que está muito alterado, epá, tem calma. Provavelmente a reação dele vai ser, eu estou calmo. E na realidade não está calmo. Portanto, a melhor coisa é não dizer nada. É dizer, pá, tens razão. Ou não diga. Assuma que tem razão e deixe-o despejar e dê um espacinho que é para ver se não toca muito aí nas suas vulnerabilidades. Ora, quando percebemos esta relação entre pensamento, estado e fisiologia, a partir daqui conseguimos fazer uma série de coisas. E é isso que eu vos vou desafiar a seguir. Outro pressuposto, outra crença de excelência e que me ajuda muito a interpretar as ações dos outros é que o comportamento do outro, a ação do outro, a atitude do outro é transformável. E aquela atitude, aquele comportamento é a melhor escolha que ele está a ter naquele momento. Embora para vocês possa não ser agradável, embora possa não ser facilmente percebido, aquele comportamento é a melhor escolha que a pessoa está a ter. E tem uma razão para estar assim. Portanto, procure perceber a intenção positiva da atitude do outro. Intenção positiva para ele mesmo. Porque a intenção pode não ser positiva para mim. E então, se for muito ruidosa e estar-me aqui a apontar uma série de coisas, eu posso não aguentar essa reação do outro. Procure entender o que é que ele quer para ele com esse mesmo comportamento. Outra crença de excelência, e isto é fundamental e muitas vezes não o conseguimos fazer. O comportamento de alguém não é a pessoa. A maneira como o outro me tratou não significa que ele seja assim. Ele teve razões para agir dessa maneira, não é? Aceita a pessoa, transforme o comportamento. Nós conseguimos perceber quando é que alguém se admira ou me respeita a mim, ou ao contrário, quando é que alguém me rejeita ou me critica. Aliás, se calhar nem olha para mim. Eu vou por um lado, a outra pessoa vem e desvia-se, não é? E vale a pena pensar nisto. Como é que eu faço para que as pessoas à minha volta não me sorriam ou não tenham um sentido aberto, não é? Parece que são mais defensivas. Quando encontro pessoas assim, à minha volta, penso sempre, espera aí, pá, o que é que eu estou a representar para a outra pessoa? Porque na realidade nós representamos papéis para os outros, não é? E às vezes, sem querer, sem ser a minha intenção, eu procuro agir e o outro interpreta de determinada maneira, não é? Não somos bem vistos. E uma das coisas que vamos aprendendo assim na vida é que na vida eu preciso de ser bem visto pelos outros. O que é que os outros vão dizer? Conhecem este filtro?
O que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros como é que eles me vão aceitar, não é? Ora, estar muito preso a isto, pois vocês vão pensar o que quiserem, vão sentir o que quiserem, vão achar aquilo que quiserem. Alguns vão gostar daquilo que eu estou a falar, outros não vão gostar, é assim. Posso estar aqui a representar um papel que, embora não queira fazer isso, pode ter o significado que vocês lhe dão, não sou eu que dou o significado. Eu dou o significado àquilo que eu interpreto. Todo o comportamento, toda a ação deve ser avaliado em termos de contexto e ecologia, ou seja, aquilo que o outro fez, disse, não fez, qual é que é a intenção dele, já falámos há pouco, e aquilo que muitas vezes pode ser prejudicial, sei lá, gritar com alguém pode ser prejudicial, alguém não gosta do grito, mas numa circunstância em que o outro vai para ser atropelado, talvez um grito ou empurrão o safo. E então salvei-lhe a vida, não é? Há que medir que há comportamentos que são funcionais num contexto e noutros não são. E ainda assim, mesmo não sendo, eu trabalhei durante década e meia na área da toxicodependência e do alcoolismo, são problemas gravíssimos e que a pessoa não tem controle. Qual era a intenção desse problema? O que é que a pessoa procurava? Pois se a pessoa está agarrada a uma substância, ela precisa de tomar todos os dias para se equilibrar. E essa é a intenção, é o equilíbrio. Só que o tempo que aquilo passa e muitas vezes acaba por falecer do problema. Não é? Há uma intenção positiva, mas não é de todo ecológica. Este, então, é daqueles que nos podem ajudar a nós e a olhar para os outros, em especial para quem tem filhos, nomeadamente aquele filho que está ali meio encalhado a lidar com alguma coisa, não é? Quer dizer, se eu também não lidar bem com ela, já é meio caminho para ele absorver isso. Não é? As pessoas, qualquer um de nós tem todos os recursos que necessita para ter sucesso. Pode é não saber aceder a eles, ativar esses recursos. Não é? Conforme aqui o nosso andamento, talvez possamos fazer aqui um exercício prático para ativar um desses recursos, embora em massa, vamos experimentar. Este aqui é algo que também nos persegue. Né? Há pessoas que desenvolveram um medo de errar. De onde é que vem o medo de errar? Ora, o medo de errar com certeza que veio lá de trás da experiência que eu tive. E muitas vezes, para que não erre, então eu nem sequer me mexo. Então, não fazendo nada, eu não vou errar. Mas quem não arrisca, vocês já sabem o resto. Não é? Ora, errar não existe. Existe feedback. E o feedback é o quê? É o resultado da maneira como eu estou a comunicar. Ou como eu estou a fazer. É? Entenda-se comunicar como? Comunicar verbalmente ou fazer alguma coisa também é comunicar. Portanto, eu comunico de uma maneira, tenho retorno, feedback. Eu comunico de outra forma, tenho feedback. Portanto, o essencial aqui é faça, e se acertar ao lado, continua até que consiga efetivamente ter resultado. Porque parar, através de uma convicção de que não é para mim, ou não é possível, ou não consigo, vai ter razão das duas maneiras. Portanto, errar não existe, existe feedback. É claro que isto é muito discutível e alguns de vocês estão a pensar assim, errar não existe. Então é aquilo que matou o primo, ou a mulher, ou os filhos. Então isso não é um erro. Claro que não é ecológico. Se calhar perdeu a cabeça e teve uma razão para isso e depois matou-se ele próprio também. Não é ecológico. Estamos a falar de funcionalidade e de atitude de ação para atingir resultados. Não de perder a cabeça e de fazer esse tipo de reações drásticas. Não? Resistência no outro ou resistência no cliente, alguém que está resistente e que não consegue convencer, significa que ainda não há harmonia, ainda não há empatia. As pessoas que têm estas crenças de excelência, elas acreditam que o outro está resistente é porque há qualquer coisa nele, ou melhor, ele ainda não confia em mim. Ora, se ele ainda não confia em mim, cabe a mim agir para que o outro esteja mais aberto a mim. Ora, como é que eu posso fazer isso? Digam-me. Quem é que sabe a receita? O que eu posso fazer para que o outro confie mais em mim? E também vale a pena pensar como é que eu faço para que os outros não confiem em mim. Eu queria dar a receita, isso é o termo, não é? O rapport, empatia, mas como é que eu posso fazer? Conhecem aquela crença? Sabem que os ditos populares, grande parte deles são convicções limitadoras. Não é? Em programação neurolinguística,
vamos encontrar assim dois tipos de convicções. Convicções limitadoras, são aquelas que me impedem de agir de outra maneira, ou convicções de excelência ilimitadas que me ajudam a atuar de outra forma, não é? Conhecem esta que diz assim: quem não confia não é digno de confiança. Conhecem esta? Yes. Então o que é que eu posso fazer para gerar mais empatia, mais rapport com o outro, não é? O que é que eu posso fazer? Confiar. Já. Opa, peraí, mas eu confiei e o outro fez-me isto. Eu confiei e o outro fez-me aquilo. Eu confiei e o outro fez-me aquele outro. Eu confiei e agora aconteceu aquilo. Eu confiei. Já não confio em ninguém. Então ando aqui na vida com uma armadura, assim meio desconfiado, meio retraído, com medo. Alguém falava há pouco do medo. E quando ando assim, desta maneira, como é que acham que os outros me vão interpretar? Como é que acham que os outros vão sentir quando eu ando aqui todo ressentido, todo encolhido? Como é que eu vou ser visto pelos outros? Inseguro, com certeza, não é? Eu que me sinto aqui inseguro, estou-me a proteger, como é que os outros vão olhar para mim? Há aqui qualquer coisa. E o que é que sucede? Um inseguro gera outro inseguro. Um desconfiado gera outro desconfiado. E as tantas andam a apanhar os pontos, até que há uma reação brusca e há um afastamento. Confie. Não confie totalmente. Confie e vá clarificando o que está a acontecer. Monitoriza a relação de confiança, não é? E para isso há que estar atento à comunicação verbal e não verbal, não é? Confiar desconfiando. Confiar não confiando. Confiar não confiando. Não confiando, como quem diz, olha, alerta. Lembram-se? Meta, alerta, flexibilidade para comunicar o que é que se passa aqui. Isto não está claro para mim. Há abertura, não é? Muitas vezes nós não... Nós, não estou a falar de todos, pode ser uma generalização, não fomos educados à abertura. Não fomos educados, anda cá a falar comigo, vamos lá falar o que é que se passou. Não levei assim a casca, o castigo e agora amanhã aprende sozinho. Não é? Não houve este sentido de abertura. É muito bom gerar essa abertura, não é? E aquela ideia de que tem que ser sempre eu a dar o braço ou a vergar o braço, ainda bem, é mais flexível, não é? O outro não faz porque não é flexível, não está flexível. Ora, não está é porque está magoado. Ou provavelmente não tem esse programa mental, entre aspas, que lhe permita fazer isso, a ter essa abertura. Não tem porque também não tinha ali atrás. Os pais também não faziam muitas vezes. E nós observemos os programas também de familiares. O sistema, mesmo encaixar, a pessoa mais flexível na relação, no trabalho, no que quer que seja, dominará o sistema. A pessoa mais rigidificada até pode ter um cargo de chefia, mas aquilo é um poço de tensão que está ali. Portanto, o sistema, a pessoa com o comportamento mais flexível, dominará o sistema. E estamos numa altura em que é importante ser flexível, adaptar-me e até, se possível, tirar proveito, não é? Tirar proveito da realidade atual, porque se eu estou muito rigidificado, à espera que tudo passe e tudo vai ficar bem, é capaz de ficar bem, mas vai ficar bem diferente, não é? Então, se vai ficar bem diferente, adapta-se à diferença e continua a fazer a diferença dentro daquilo que cada um sabe fazer, naturalmente. Ora, temos aqui um exercício. Pensem, temos aqui 147 pessoas, pensem na palavra desafio. Pensem nisto. E agora vou-vos pedir que escrevam aí qual é a ideia que vos ocorre sobre isto, sobre esta palavra. Desafio. Uma palavra apenas que corresponde a isto. Vejam a quantidade de respostas diferentes que estão a aparecer. Ponha só uma palavra. Vejam quantas palavras iguais é que aparecem. São mais as palavras diferentes do que aquelas que são iguais. Já aparece a oportunidade, o desafio, sim, problema, superar-se, objetivo, coragem. Ok. O que é que cada um pensou? Vocês já escreveram. Pergunta. Porquê é que cada um... E já está aqui a resposta. Porquê é que cada um pensa de maneira distinta perante a mesma situação? Porquê é que cada um vive a realidade de forma distinta e enquadra-se perfeitamente no momento atual
perante a mesma situação em que todos nos encontramos aqui, porque é que cada um vive a experiência da mesma forma? O que é que está lá assim por trás que faz com que eu viva as coisas de maneira distintas? Não é? E vai mais além da percepção. Lá está a nossa mochila, a experiência que cada um traz, a bagagem que cada um traz. Ora, se nessa bagagem há uma série de valores, e a Carla vai aprofundar a questão dos valores no próximo webinário, e convicções limitadoras, perante adversidades externas, sabe o que é que são adversidades externas? Sabe o que é que são adversidades externas? Coisas que sucedem à volta. Adversidades. Na vida não há adversidades. Na vida há o que há. Podem não haver coisas que vão ao encontro daquilo que eu quero. E quanto mais me aferra aquilo que eu quero, quanto mais me segura aquilo que eu quero, mais provavelmente vou lá chegar. Mas mais provavelmente vou encontrar adversidades. Então, peraí, então isto é um paradoxo. Então, mas eu vou-me agarrar àquilo que eu quero e vou apanhar muita adversidade. Sim, com certeza. Agora, abra os olhos, a cuidado sensorial e contorne. E vá-se desviando quando é preciso desviar. Ou quando conduzo de um sítio para o outro não me desvio. Eu já me desvio naturalmente. Não é? E se for preciso dou uma guinada, automaticamente. O coração palpita, isto fica todo em alvoroço, mas depois aquilo tranquiliza-se, porque não estava previsto aquela situação. Não é? Ora, cada um cria o seu mapa mental daquilo que está a experienciar, daquilo que está a receber, e a maneira como nós agimos na vida, a maneira como sentimos na vida, depende do mapa mental. Ou seja, a programação neurolinguística ajuda-me a construir mapas mentais, GPS, não é? Que me ajudem a viver a situação de uma maneira mais equilibrada, mais favorável, exatamente como ela é e não como eu gostaria que fosse. É claro que há situações que são um bocado chatas, vêm aqui a alterar os planos, sei lá. Fui à Itália o verão passado e agora, passado 6 meses, estão a chegar assim em cada dupla as multas todas. E então já recebemos umas 8 multas. É um bocado chato, não é? Mas pronto, não deixou de ser Itália e a experiência em si. Não estava previsto, mas faz parte, não é? Portanto, nós reagimos à vida conforme a nossa interpretação da vida. Agora, o que é que sucede aqui? Como isto é um hábito, é automático, cuidado com as interpretações que faz das coisas. Como é que eu sei que a minha interpretação não está a ser boa da situação? Digam-me. Como é que eu sei que a minha interpretação não está a ser boa? Pelas sensações, pelo feedback, pelas reações dos outros, pelo feedback, o que vem, não é? Como é que eu sei que a minha interpretação não está a ser boa da realidade? Eu estou a pensar bem ou estou a pensar mal? A minha interpretação do que quer que seja, dos outros, de mim, da vida, o que quer que seja, não é boa quando eu me sinto mal. Quando eu me sinto mal, a interpretação não está a ser boa. Portanto, dê-se conta da sensação que está a ter. Se eu me estou a sentir bem, a interpretação pode ser toda distorcida. É lá, aquela pessoa que é ingênua e pensa bem de toda a gente. Não é que toda a gente seja boa, não é? Mas o que é que ela vive? Vive bem-estar. Vive ok, não é? E depois há aquela pessoa que aconteça o que aconteça, à volta, pensa mal toda a gente. Como é que ela vive? Como é que ela se sente? Na tua escolha, não é? Portanto, a minha interpretação, a minha visão das coisas é boa ou má conforme a sensação que eu tenho, não é? E claro que há coisas que são desagradáveis. Que sem eu saber, o outro reage de nada maneira. E assim um bocado descanto para mim. E às vezes não percebemos porquê. E aquilo mexe comigo. Então aí tenho uma descoberta. Há qualquer coisa em mim que, perante certos fatores climatéricos, começa a germinar. E então tenho duas hipóteses. Ou olho para dentro, encontro isso, ou quero mudar o que está fora. Não é? Há pessoas que passam toda uma vida a querer mudar o que está fora e não conseguem. E aquilo que elas fazem é desviar-se de certas coisas que estão fora, que não querem que sucedam. É como se eu andasse a fugir assim da realidade. Né? E às vezes vale a pena, pá, antes de dormir hoje, procura assim, pá, do que é que eu ando a fugir?
é capaz de ter umas respostas interessantes. Do que é que eu ando a fugir? Ou, se quiserem, o que é que eu ando a evitar? E sabem que quanto maior for o grau de evitamento da minha parte em relação ao mundo, menos vou realizar. Vou-me sentir seguro, mas insatisfeito. Porque quero ir mais além, quero ir ao encontro de... e há ali qualquer coisa que me evita. Então, porque é que há pessoas que realizam os seus sonhos e outras não? Já vos dei essa resposta. Geralmente, na vida, as pessoas só querem duas coisas. O que é que é? Escrevam aí. O que é que as pessoas querem na vida? Duas coisas que as pessoas querem na vida. Duas coisas. E agora aparecem duplas fantásticas. E está tudo bem. E tem razão. Também concordo com isso tudo e também quero isso tudo. Só que são só duas coisas. E já está aqui muito mais do que duas. Reparem aqui. Duas coisas. Ou queremos alterar o estado, a maneira como nos sentimos. E é claro que se eu não tiver saúde, vou estar mal. Se eu não tiver dinheiro, vou estar mal. Se eu não tiver amigos, vou estar mal. Se eu não tiver emprego, vou estar mal. Vou-me sentir mal, não é? Porque não tenho e começo a fazer um grande filme, não é? E se fizer um grande filme daquilo que vai acontecer, ainda vou ficar pior, não é? Portanto, duas coisas. Ou alterar o estado, a maneira como eu me sinto, ou alterar o comportamento. E lá está, o comportamento para quê? Agir de diversas maneiras. E aqui a flexibilidade ajuda-me a comunicar e a tratar os outros da forma como eles gostam de ser tratados, não é? Conhecem aquela fórmula, trata os outros da maneira como gosta de ser tratado, não é? Nós aqui levamos um bocadinho o padrão, não é? Trata os outros da forma como ele gosta de ser tratado. Ou quando muito respeita o outro. Respeita a identidade do outro, respeita a maneira de ser do outro, respeita o estado emocional do outro. Não gostam de ser respeitados? Provavelmente os outros também gostam. Não é? Agora, se estas duas coisas que as pessoas querem mudar na vida, que é um estado sempre favorável e positivo, e uma ação efetiva, então eu pergunto, qual é a maneira mais rápida de alterar o estado, a maneira como eu me sinto? Qual é a maneira mais rápida de alterar o estado? Fisiologia? Será? Qual fisiologia? Aceitar? Interpretar? Reflexão? Isso leva muito tempo. Gerir as emoções leva muito tempo. Qual é a maneira mais rápida de alterar o estado? Alterar o comportamento? Qual comportamento? O pensamento? Isso é muito lento, pá. Agir como? Como? Deem-me respostas práticas. Uma maneira rápida de alterar o estado. Deixa eu ver quem é que descobre. Isto é só, como nós falamos aqui, é só racionais aqui presentes, pá. Yes, olha, o rir foi a melhor resposta que encontrei até aqui. Agir diferente. Okay. Yes, drogas! Quem é que disse drogas? Deve ser uma drogada. É a Silvia. Maneira mais rápida de alterar o estado é isso mesmo. As substâncias químicas, porque eles têm um efeito rápido e imediato na forma como eu me sinto. Atenção, eu perguntei, a pergunta é a maneira mais rápida, não estamos a falar da maneira mais ecológica. Cuidado com este tipo de substâncias que pode levar a sérios problemas e até a perder a vida. Não é? É claro, alterar o estado através da fisiologia. Este tipo de substâncias o que faz é alterar no organismo a sensação de um estado desagradável. Claro que no outro dia o efeito passa e eu estou pior que o que tive. Não é? Agora, há maneiras, há fórmulas, há métodos, há N soluções a nível da alteração fisiológica. Correr, dançar, saltar, pular no trampolim, meditar, relaxar, nadar, pois cada um encontra, lá está, hoje em dia as pessoas estão muito vocacionadas para esta questão da fisiologia do corpo, da ginástica, há pessoas viciadas em exercício físico, porque aquilo ativa o organismo, não é?
Agora, uma das formas mais simples e imediatas de alterar o estado é simplesmente recolocar a sua fisiologia, colocar-se na postura. Né? Vejam a posição que adota o nosso embaixador, o Cristiano Ronaldo, antes de marcar o livro. Como é que ele se coloca? Pá? Será que ele se coloca, encolhe-se? Ou será que ele olha para trás? Qual é a posição que ele adota? Não é? E a questão é esta: como é que é a posição de alguém que está desanimado, deprimido e triste? Como é que ele está? O corpo retrai-se, os olhos olham para baixo, cria aqui uma corcunda, pá. Ele arrasta-se a olhar para o chão à procura de encontrar aquilo que perdeu há tanto tempo, mas que certamente não está no chão. Portanto, muito simples, o que há a fazer? Acorde de manhã e coloque-se na posição neurofisiológica da forma como se quer sentir. Todos nós temos um esquema, uma receita, uma estratégia para acordar de manhã. Comece logo pela manhã e treine à noite, antes de acordar de manhã. Isto parece ridículo, mas treine, não é? Treine com os filhos, se for preciso, não é? Treine como é que quer que seja o despertar de manhã. E garantidamente, repetindo isto várias vezes, acreditem ou não, começam a ter motor de arranque para o resto do dia. Coloque-se na postura que quer sentir e no estado que quer sentir na vida. Porque se não me dou conta, aqui em cima nesta percepção, nestes pensamentos todos, conforme eles são, assim o corpo vai obedecendo, não é? E aqui é mais um pressuposto. O corpo e a mente, eles influenciam-se um ao outro. É mais fácil alterar o corpo, e daí as drogas e o álcool, do que alterar a mente. Não é? E também é possível, naturalmente, alterar a parte da percepção mental. Ok, são 9h15, estava aqui, é binário para a noite toda e vamos ter que acelerar aqui um bocadinho para poder concluir com algum espaço de pergunta e resposta e tudo mais. Ok, lá está, há uma relação direta entre a nossa postura fisiológica, e falo de postura, falo do olhar em direção ao horizonte, e o estado emocional que nós criamos no dia a dia. Nós temos um padrão emocional de estar na vida, e claro que ele às vezes oscila conforme as circunstâncias à volta, conforme o valor que eu dou às pessoas que estão à minha volta. Aquela pessoa que eu ponho mais alto ou mais baixo do que eu, mais valiosa ou menos valiosa. Temos aqui um dispositivo interno que muitas vezes o que está a fazer na realidade é a avaliar os outros. E conforme avalio os outros, assim me sinto mais ou menos equiparado a eles. Uma das coisas que podem começar a fazer, e ajudem os filhos a deixar de fazer isso também, é compararem-se com o valor dos outros. O valor do ser humano é incalculável. Alguns estão mais despertos do que outros, não é? E então se começar agora mesmo a fingir, a fazer de conta, e à noite o que é um sonho? É o fazer de conta que estou a viver a experiência, não é? E o corpo sente isso tudo. E eu acordo sobressaltado com o pesadelo, não é? E a suar, é como se lá tivesse. Ora, a mente durante o dia, a única coisa que sucede é que não está a dormir. Não é? Há uma parte de nós que nunca dorme. Portanto, desperte, autovigie-se durante o dia e escolha a postura neurofisiológica ou fisiológica que quer ter na realidade. Treine, 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 treine. É mais fácil do que treinar a própria musculatura. Não é? Ora, o que é que nos impede então de atuar com o corpo, de atuar fisiologicamente? Só essa mesma mochila, esse conjunto de crenças, de história pessoal, de recordações, das experiências anteriores, muitas vezes elas limitadoras, para não lhe chamar negativas. Não é? Nós trazemos tudo isso connosco. É possível libertar-me dessas mesmas convicções e crenças que estão conectadas a experiências limitadoras no passado. E onde é que está o passado? Está aqui atrás de nós. E carregamos. E não quer dizer que seja mau. Com o passado nós vivemos o presente. Né? Aliás, com o passado nós interpretamos o presente. O que é que sucede? Conforme a qualidade da minha interpretação do presente, assim me vou sentir e assim vai ser a minha vida. Faz sentido? Como ninguém diz nada, é porque faz sentido. Yes! A imagem que eu tenho de mim se fizer certas figuras, não é? Estou a ver este programa. Se eu fizer certas figuras, permitam-se a fazer as figuras que quiserem, não é? Isto que eu estou para aqui a dizer é uma afronta a uma série de pessoas que estão aqui. Ok, avançando aqui um bocadinho neste processo, os filtros, estamos aqui a falar dos nossos filtros. Isto são aspectos que trazemos em nós e que já são a um nível mais inconsciente
e que podem ser alterados. Noutra circunstância, haveremos seguramente de falar sobre estes aspectos. O que é que faz com que uma situação seja agradável ou desagradável? Alguém sabe? O que é que faz com que uma experiência seja agradável ou desagradável? Como eu encaro a situação. Como é que eu encaro? O que é o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é uma percepção, é uma imagem. Essa imagem pode ser a imagem parada daquela pessoa que me fez má cara ou que reagiu mal para mim há 20 anos atrás. E que a partir daí eu reduzi a pessoa àquela experiência, àquela situação e continua aqui dentro de mim. E se calhar vice-versa, eu dentro do outro, não é? Porque quando eu penso mal de alguém, certamente que alguém também vai pensar o mesmo. Ou vai se sentir mal porque eu penso mal dele. A forma como eu interpreto, cada pensamento é constituído por características visuais, de imagem, sons e sensações primárias. Ou seja, eu consigo fechar os olhos e sentir uma experiência agradável, como consigo fechar os olhos e sentir uma experiência desagradável. As particularidades dessa mesma experiência são possíveis de ser alteradas. Simplesmente o facto de eu afastar a imagem, fechar os olhos e afastar uma imagem negativa, ela perde o significado. E ao contrário, a mesma coisa, quando eu aproximo e coloco o outro muito maior do que o que é na realidade, e nós fazemos isto de forma inconsciente desde pequenos, tem aquela sensação, quando eu era pequeno, olhava para as coisas e parecia que tudo era grande, não é? E hoje sou adulto e penso assim, afinal isto não é assim tão grande. Então onde é que está a diferença? Na construção que nós fazemos das coisas. E parece que esta maneira de construir os pensamentos é algo que vimos a construir desde pequenos, porque com os sentidos, aquilo que vimos, ouvimos, sentimos, não é? Pano para mangas, programação neurolinguística é então um possível manual de instruções do cérebro, da maneira como nós pensamos e agimos. Há pouco falávamos que a maneira mais rápida de alterar o estado é adotar uma posição neurofisiológica direita, nivelada. Isto associado a uma escolha mental, quanto mais não seja fazer de conta. Sabem que vale a pena pensar sempre o melhor dos outros, mesmo que ele... Vale a pena pensar sempre o melhor dos outros, em especial àqueles que menos merecem. Para quê? Isso que eu estou para aqui a dizer é ridículo, não é? Vou repetir. Pensar o melhor dos outros, em especial àqueles que menos fazem para isso, não é? Porquê? O que é que sucede? O que é que sucede se eu fizer isso? Escrevam. Alguém sabe? O que é que sucede se eu fizer isso? Então ele trata-me mal, chama-me um nome, ofende-me, fez não sei o quê e eu estou a pensar bem dele. Isto é ridículo, pá. Imaginem então que o outro me prejudicou há 20 anos e eu de lá para cá, de há 20 anos para cá, estou a pensar mal dele, tal e qual como foi ali. Como é que eu me vou sentir em 20 anos? Digam-me. Como é que eu vou viver a minha vida ao pensar nisso? Então já não basta o prejuízo que ainda vou aqui prejudicar-me a mim. Né? Esta é a estratégia do ressentimento. É quando alguém me faz alguma, em vez de eu dizer assim, pá, muito obrigado por me teres tocado na ferida. Descobri aqui uma coisa, eu vou-me embora a pensar mal dele. Eu sei que não estou a falar para qualquer pessoa e que o que eu estou a dizer pode não ser facilmente interpretável ou facilmente entendido. Agora a questão é esta. O ressentimento, quando eu ressinto alguém, quando eu penso mal de alguém, é como se eu quisesse o mal do outro, é como se eu bebesse o veneno à espera que o outro morra. Não é? A questão é que quando eu penso melhor dos outros, os outros passam a pensar melhor de mim. E às vezes as coisas até se ajustam, até se arrumam. Porque isso significa libertar-me dessa tensão. Às vezes basta apenas uma experiência destas, significativa, e todo o nosso sistema nervoso, o cérebro, faz isso em relação a tudo o resto. Não é?
E quantas situações destas é que nós temos lá tapadinhas e que passaram lá atrás? Não é? Vale a pena pensar sobre isso. Ok, não podemos mudar facilmente o mundo, mas seguramente podemos mudar a maneira como queremos olhar para os outros, como queremos olhar para o mundo, como queremos olhar para esta realidade agora que está toda muito incerta. Não é? Aproveite, já tem um modelo anterior, pode-se adotar facilmente, aproveite para criar um novo modelo com mais qualidade de vida. Ok, isto será para outra altura e eu vou passar aqui assim à frente. Eu vou passar aqui à frente, aqui. A minha amiga Xana. Ok. A tal que veio de Angola, está em Portugal, tem a pele morena, sorriso aberto, tem um brilho especial no olhar, gosta de bandeletes e usa roupas com folhos. Estão a ver aqui a Xana, certo? Vejam lá se ela coincide com a imagem que vocês têm dela. Esta é a Xaninha, olha. Foi assim que pensaram nela? Com certeza que sim, certamente. Ah, quem é que pensou assim? Pá? Tal e qual, Xaninha, aqui para as curvas. Não é? Ela quer viver até aos 200 anos. E se depender dela, vai viver. E agora quero-vos mostrar aqui assim a feliz Mina. A Mina lá em casa, não é? É ativa, bem disposta, ciclismo. É doida por brincos e gosta de vestidos com alças, tem o cabelo louro, comprido, não é? Os homens estão aqui assim a imaginar já a feliz Mina. Olha aqui a feliz Mina. Já. Bem gira. Ali, os brincos e as alças. Fantástico. Não é? Ok. Ok. Vamos entrar aqui na parte. E se tivéssemos assim um botão em nós em que carregássemos assim, pá, e automaticamente eu sentia-me feliz? O que é que acham desta ideia? Era interessante, não? Um botãozinho dava-me jeito, pá. Um botão de felicidade, um botão de coragem, um botão de tranquilidade, um botão de serenidade, para tudo à minha volta está assim alvoroço e eu tranquilo. O que é que acham? Era interessante. Fica para outra altura. Fica para outra altura o botãozinho. Ok. Eu queria colocar agora aqui uma música muito especial. Antes de terminarmos aqui por hoje o nosso webinário, que é mais experiencial, uma amostra. Ok. Nos anos 80, 90, e muitos de vocês são destas duas décadas, eu também sou, nessa altura eu queria trabalhar com pessoas difíceis, nos anos 90, e a convicção é que se queres ter sucesso na vida, precisas estudar, precisas de tirar um curso, tirar um bom curso para ter uma boa profissão e ganhares dinheiro. Essa era a convicção, conhecimento, adquirir conhecimento, ter um certificado, ter uma licenciatura e então vais ter sucesso na vida. E de alguma forma está bem, não é? No entanto, pá, depois chegamos aqui ao ano 2000 e na década de 2000 estávamos, aliás, nos anos 90 era o boom das faculdades privadas e tudo em Portugal, não é? E em 2000 estava metade no desemprego, ou mais de metade no desemprego. Aqui os psicólogos começam a afirmar que mais importante do que ter conhecimento, ter estratégias, ter receitas, ter a formação, é a atitude que se tem na vida. E as duas coisas em conjunto, dando ênfase à atitude, porque entre dois licenciados com conhecimento, quem vai vingar é quem tem a melhor atitude, então a atitude é muito mais importante que todo aquele conhecimento. E claro, com a expansão do conhecimento e do Google e da informação que está do telemóvel, avançamos no tempo e a partir
da década de 2010 para a frente, mais importante do que ter o conhecimento, ter a teoria e a atitude que se tem, é encontrar, adivinhem lá, o propósito. Anda meio mundo aqui a vender o propósito, para encontrar a minha missão, o meu propósito, acrescentar valor aos sítios onde eu estou. E está bem, com certeza, não é? Encontre qual é aquilo que lhe faz aqui assim um burburinho cá dentro, para aquilo o que é que eu pagava para fazer o resto da vida? O que é que eu pagava para fazer o resto da vida? É por aí o caminho. Cada um que encontra a resposta, porque estando a fazer aquilo que eu gosto, a vida torna-se mais fácil. E se ainda não é possível fazê-lo, porque primeiro a segurança, não é? Comece em part-time e então evolua, acredite, faça. Da minha parte foi um prazer estar convosco. Estamos disponíveis agora, assim, há alguns minutos para algumas questões que queiram fazer, queiram colocar, ou pelo chat que temos aqui, ou podem ligar o micro ou mesmo em silêncio e por alguma questão sobre o webinário que fizemos. Vamos estar aqui mais 5 minutos. E antes disso, depois, para quem tiver interesse em perceber um pouco mais sobre os nossos programas em vigor, aliás, lembram-se do que aconteceu aqui ainda, não? O que aconteceu aqui? Este senhor é o Soichiro Honda, um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecido e respeitado por todo o mundo. A história é real e foi assim que começou, como há muitas histórias aí no mercado. Sucesso é 99% fracasso. Não há fracasso, há feedback, PNL. O colibri fica para depois. Alguma questão, alguma pergunta? Ok, algumas pessoas já estão assim a agradecer. E eu aproveito para vos dizer qual foi a resposta do colibri. Como é que é possível andares aqui a apagar o fogo com uma gota? E ele respondeu, sim, pá, eu estou a fazer a minha parte. E o outro animal começou a pensar, pá, espera lá, pá, então, estás a fazer a tua parte, tu tens que fazer a minha, não é? E então todos começaram a fazer a sua parte, pá, e o fogo apagou-se e a vida continua. Já. A maior tragédia não é aquilo que um homem, não é quando um homem morre, a maior tragédia é o que morre dentro dele enquanto é vivo. Aproveitem, obrigado pela vossa presença, até uma futura oportunidade e sucesso para todos. Deixo aqui de seguida o elenco dos próximos webinários que podem registrar. Vamos ter especialistas de múltiplas áreas, apaixonados todos eles por coaching, PNL, vale a pena, vale a pena. E também, se tiverem interesse nos nossos programas formativos que agora estão em formato online, praticamente para todo o país e ilhas, Portugal continental e ilhas, nomeadamente temos aqui assim, um webinário de vendas do meu amigo Fernando, deve estar aí presente, da Carla, da motivação e aprofundar aqui as questões dos valores, das convicções, das necessidades humanas essenciais. Temos aqui o webinário do meu querido amigo Vítor Neves, um dos maiores especialistas dentro da área de imobiliária, e a PNL também, todo ele transborda programação neurolinguística. Vamos voltar às ferramentas do coaching no dia 28 e já em junho temos aqui o webinário de coaching, um exercício muito prático da Célia Roque. Descubra o que é que realmente o impulsiona e como é que pode fazer a diferença desenvolvendo algo em si. Se já lá está, ótimo. Se não está, aproveite. Será, sem dúvida nenhuma, um desafio muito interessante. A minha querida amiga Virgínia Vinhas, nossa vizinha aqui de Espanha, mas já reside em Portugal já há alguns anos, vai-nos apresentar aqui uma ferramenta extraordinária de autoconhecimento, o Enneagrama, que eu ainda não conheço a fundo. Eu sou o primeiro a inscrever-me, espero encontrá-los aqui. É gratuito, vocês têm acesso aqui à nossa página onde eles estão discriminados, é só fazer o registro. Para junho temos o PNL Básico Online, 12 horas, em horário laboral e também pós-laboral, durante o dia. São 4 sessões, é uma série de 4 episódios.
Temos também em agenda as nossas certificações, Lisboa e Porto, a partir de 13 e 14 de junho, ou presencial ou muito dinâmico em estrutura online e quando houver possibilidade de passar ao presencial. Em Fátima também estamos a iniciar, para a zona centro, em formato de sábados completos e que também está a começar já online e logo que possível o presencial. Portanto, não vamos gastar tempo, vamos aproveitar este tempo. Temos aqui os contactos da Sílvia e da Filipa. Depois, para quem tenha interesse em esclarecer estes aspectos comerciais, eu agradecia que ficasse mais um pouco. Irei dividir-vos em 2 salas e apenas à vontade falem com a Sílvia e com a Filipa, sem qualquer compromisso. Obrigado pela vossa presença e até uma próxima.